Continuando nosso tutorial, agora nós vamos realmente escrevermos nosso arquivo, nosso Olá Mundo em linguagem de máquina. Primeiro eu vou falar só brevemente o que seria esse arquivo.com, que vai ser o tipo de arquivo que nós vamos escrever. Como nós vamos escrever isso, um arquivo executável, o tipo de arquivo executável que vamos utilizar é o .com. Por que não vamos fazer isso com um .exe do Windows, por exemplo? Porque um .exe de Windows, seja 32 bits ou seja 64 bits, ele existe vários parâmetros dentro do binário que precisam ser, vários bytes que precisam ser escritos para identificar que esse arquivo é exatamente um exe que pode ser entendido pelo Windows e executado por ele. Por isso que, por exemplo, um simples arquivo um simples arquivo assembly feito um executável, nesse caso é um executável de Linux, mas se fosse de Windows ainda seria um pouco maior, que mesmo sendo o assembly sendo o menor deles, ele ainda escreve diversos bytes que nós não escrevemos aqui nas instruções, que é para delimitar o tipo de arquivo. Nesse caso um ELF, mas no caso de um exe seria o cabeçalho do exe e todas as partes do programa que identificariam que aquele binário é um exe. Nós vamos utilizar o formato .com, que é esse tipo de formato aqui, que é um formato que era utilizado no MS-DOS, no Windows XP e em alguns sistemas operacionais da Microsoft, porque ele é o tipo de executável mais simples que podemos criar. Apesar dele não ser mais utilizado hoje em dia, nós vamos utilizar ele para entendermos como funciona, como criarmos um Hello World em linguagem de máquina, realmente. Aqui temos a definição de como funciona esse binário, mas eu vou apenas dizer para vocês que esse tipo de binário ele é simples porque ele não precisa de um cabeçalho, como um exe ou um ELF de Linux. Ele é apenas você escreve exatamente o que você quer fazer em binário com ele, que ele vai executar. Você não precisa delimitar que ele vai ter um cabeçalho, que ele vai ter uma certa estrutura. Você apenas escreve o que você quer fazer, que no nosso caso é apenas exibir um string na tela. Então, por isso nós vamos escrever muito poucos bytes e vamos conseguir fazer esse hello world. Diferente de se formos escrever isso para um exe, utilizaremos mais bytes e na terceira parte do tutorial nós vamos fazer isso para um arquivo ELF e vamos ter que realmente escrever o cabeçalho do ELF. Mas aqui não vamos precisar de cabeçalho, apenas vamos dizer o que ele vai fazer. Para fazermos esse Hello World em um arquivo.com, nós vamos utilizar essas duas funções ou interrupções, como você queira chamar. Para você que é familiarizado com apenas linguagens de alto nível, você pode pensar isso como funções. Aqui a gente vai precisar de duas funções. Essa função é int20 e a função int21. A função int20 ela apenas finaliza o programa. E os registradores que a gente viu aqui em cima, eles vão ser utilizados por essas funções. Cada função em linguagem de máquina utiliza os registradores para fazer diversas operações. Como a int20, ela não precisa de nenhum registrador, por isso nós vamos, se a gente apenas chamarmos essa função, nós vamos executarmos o programa e vamos executar a função, digamos, e ele apenas vai finalizar o programa, que vai ser a última etapa. E a gente vai utilizar int21 para escrever uma mensagem na tela. A int21 ela necessita de dois registradores, o registrador AH e o registrador DX. Para escrevermos um string, o valor de AH precisa ser 9. Isso a gente vê na documentação de um arquivo, na documentação da própria Intel. Aqui, por exemplo, aqui eu tenho documentação da int20, que apenas finaliza o programa, e aqui é da int21, que dependendo do valor de AH, ele faz uma coisa diferente. Se H for 1, ele vai ler um caractere do stdin. Se H for 2, ele vai escrever apenas um caractere. E no nosso caso, a gente vai querer que H seja 09 para escrevermos um string na tela. E por isso, a gente vai precisar que H seja igual a 9
E o segundo registrador vai ser o DX, que ele vai armazenar onde esse string está na memória. Como a gente vai criar tudo byte por byte, a gente vai também ter que escrever a string. E a string em um arquivo.com, ela é uma sequência de bytes que é finalizada com caractere zero. Quer dizer, com caractere cifrão, desculpe. Ela é uma sequência de bytes finalizada com caractere cifrão. No caso do C, por exemplo, em C, um string é uma sequência de bytes finalizada com caractere nulo. E em um arquivo.com é como o cifrão, que em hexadecimal é o valor 24. E outra observação é que todos os programas em um arquivo.com necessariamente começam no endereço 0x100 ou 0x0100, como você querer chamar. Mas ele sempre começa nesse endereço aqui. Isso vai ser útil, isso vai ser importante no futuro. Como eu já fiz as definições e agora falta só realmente escrevermos, eu vou deixar isso para o próximo tutorial. Então, até lá.